Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Preston Contabilidade e Consultoria. Hoje vamos falar de um tema bastante impactante que mexe na lucratividade, nos resultados das empresas, principalmente em clínicas médicas. E o tema bastante curioso e também que poucos conhecem. Para os médicos gestores. E ao meu lado hoje, uma convidada bastante especial, nossa especialista tributária Andresa Costa, da Preston Contabilidade. Olá, Tiago. Muito bom estar aqui com você hoje para trazer toda essa novidade que a gente vai levar para essas empresas da área da saúde. Me chamo Andresa Costa, sou contadora, especialista na área tributária, né? Inclusive em planejamento tributário, que é um pouco disso que nós vamos falar hoje aqui. Então vamos falar de uma prerrogativa de lei, quais os cuidados necessários para isso, quais os erros mais comuns e como isso impacta tributariamente na empresa. Vamos começar bem do básico, Andresa. O que significa prerrogativa de lei? Prerrogativa de lei, Tiago, significa basicamente que está previsto na legislação algum benefício tributário, algo que vai fazer com que essa empresa que adote esse benefício tenha uma redução tributária. Então, é muito importante identificar qual é o perfil que essa empresa tem e se ela está aderente ao modelo tributário que está sendo colocado na lei. Então, essa prerrogativa de lei significa nada mais do que um benefício legal que vai beneficiar exatamente a redução tributária desta empresa. Então quer dizer que tem empresas e gestores que estão literalmente deixando dinheiro ou rasgando dinheiro. Exatamente, Tiago. Exatamente. Existem empresas que desconhecem totalmente essa realidade, né? Então, com todos os requisitos, né? Eles possuem os requisitos legais, porém, as pessoas, né, os especialistas, as pessoas que estão próximas a ele não passou esse benefício, né? Não foi identificado, até porque é preciso também adequar, muitas vezes, alguns detalhes para poder atender os requisitos e se aproveitar desse benefício legal. E qual é o momento que essas empresas conseguem ou precisam entender que podem ter esse benefício? Então, no caso, não existe um momento específico, né? Existe um momento em que ele está iniciando o negócio, onde vai ser identificado um regime tributário para a empresa dele, porém, essa empresa ela vai tendo um crescimento, né? Então, a partir de um crescimento de números de faturamento, ela já pode identificar, né, buscar esse profissional para poder estar avaliando essas reduções legais, né, essas prerrogativas de lei, se ele vai se adequar. Toda clínica pode simplesmente aderir a essa prerrogativa ou não? Não, nem toda clínica, né? Essa prerrogativa de lei, ela se aplica mais a clínicas que vão ter a parte assistencial e de procedimentos, né? Existe os procedimentos que alguns tipos de clínicas já se utilizam, como, por exemplo, algumas atividades que já tem um procedimento, né? Existe a consulta, mas também existe o procedimento, como oftalmologia, a parte também de reprodução, dermatologia, ginecologia, existem também alguns de laboratórios, né? E hospital dia, né? Então, tem alguns tipos de negócios que já existem esse modelo de aplicação dos serviços. Não é só mudar o KNAI ou alterar o contrato social para você se beneficiar dessa prerrogativa de lei? Não, quem for nessa estrutura, né, nessa orientação, ela pode estar correndo muito risco. Né? Um risco onde porque não é só a parte documental, é a parte estrutural, né? Então tem que ter toda uma estrutura já adequada de acordo com o que a legislação pede, né? Para você ter ideia, existem a questão da licença sanitária, né? Existe a parte operacional que precisa, né? As notas fiscais, os documentos fiscais precisam estar adequados. Então, tem toda uma estrutura para poder existir essa aplicação de forma segura, né, e eficiente. Qual seria o maior erro que acontece hoje
para essas clínicas que buscam esse benefício? O maior erro é acabar adotando sem ter essa estrutura pronta, né? Sem identificar esses requisitos básicos que a legislação coloca, né? Primeiro, se eu estou com a atividade adequada, né? De acordo com o que a lei permite. Né? Para você ter ideia, as consultas médicas, elas não entram nessa prerrogativa de lei. Então, eu estaria me tributando, eu preciso separar esse tipo de receita do meu estabelecimento das receitas de procedimentos, que aí sim ela se adequa a essa prerrogativa de lei. Mas também outras questões, né, que a legislação impõe. Então, se eu simplesmente aplico, como você falou, né, simplesmente mudando algum código de atividade ou contrato social, eu não posso estar adequado, né? Porque isso aí gera um risco para o negócio que não vale a pena. Eu preciso realmente ter uma estrutura operacional empresarial para poder ter essa adequação, entre outros requisitos. Então, quando existe uma redução tributária estruturada de forma correta, isso significa que muda muita coisa dentro do negócio de uma clínica, correto? Com certeza, né? A gente vê aí clínicas que estão simplesmente colocando esses tributos, né? Pagando os tributos conforme a lei, né? Conforme alguém colocou para ele, mas sem se utilizar de benefícios. Então, quando eu não me utilizo de benefícios, eu estou pagando, rasgando dinheiro, literalmente, né? Ou seja, eu estou deixando de pegar aquele valor que está sendo direcionado para o governo, em forma de tributos, para o quê? Deixar de reinvestir na minha clínica, né? De forma de novos equipamentos, ampliar a minha estrutura, contratar mais pessoas se for necessário, né? Então, toda a estrutura que uma clínica, quando ela está em crescimento, precisa. Então, é importantíssimo esse tipo de análise para identificar, adequar e se aproveitar dessa prerrogativa de lei. É importante. E o médico entender, o médico gestor, né, precisa entender que precisa começar a enxergar a clínica como uma empresa, né? Então, um planejamento, eu falo bastante isso na Prestion, que o gestor ele tem que entender do planejamento e principalmente saber como planejar a parte tributária, né? Que tem dinheiro que ele deixa na mesa ou está rasgando. Concorda, Andresa? Sim, com certeza, né? Eu vejo assim que existe essa parte de gestão, né? As empresas, elas precisam ter esse olhar para a gestão do seu negócio, né? A gestão financeira, a gestão, identificar os indicadores, né, de resultado, a rentabilidade. Então, o planejamento tributário, ele faz parte disso, né? Uma vez que eu identifico um regime tributário mais adequado, identifico prerrogativas de lei que se adequam ao meu negócio, reduzindo a carga tributária, que é um dos custos que estão dentro do negócio. Né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter mais lucratividade. Se eu reduzo o custo, eu vou ter uma maior lucratividade na minha empresa. Então, uma vez que eu estou deixando de me aproveitar dessa prerrogativa, eu também estou deixando dinheiro na mesa. Né? Estou colocando mais custos de tributos desnecessários, né? Dentro do planejamento tributário, né? Eu poderia me aproveitar e trazer maior eficiência para o meu negócio. Andrés, vamos falar um pouco de casos reais. Você pode trazer para a gente um exemplo, sem citar nomes, de um caso que você trabalhou sobre essa questão da prerrogativa de lei? Então, a gente tivemos já casos onde a gente o cliente aderiu à nossa empresa, né, onde a gente identificou que ela já estava com toda a estrutura pronta, né, assim, com todos os requisitos que a legislação permite, né, e faltando apenas alguns detalhes em relação à parte operacional, e nós tivemos essa mudança, né, orientamos para adequar esses pequenos procedimentos que precisavam operacionais, e ela pôde se aproveitar desse benefício, né, na sequência. Então, ou seja, inclusive, quem não está se aproveitando disso, a gente tem como retroagir e recuperar os tributos que foram pagos de forma indevida. Então, né? Temos como
retroagir, olhar para o passado e recuperar esses valores? Exatamente. Existe, se eu tenho já a estrutura adequada, né? Se eu já tinha a estrutura adequada relativo ao que a lei, né, a prerrogativa de lei me colocava, então eu só preciso o quê? Fazer todo o trabalho, né, de identificação para trás, fazer todas as retificações necessárias, isso de forma administrativa. Né? Não existe nem essa necessidade de ir para o judicial, ou seja, é algo que eu vou me aproveitar de forma mais rápida, né? Porque eu já estava adequada àquela estrutura necessária que a legislação exigia. Então, ou seja, muitas empresas estão realmente deixando esse dinheiro na mesa. E hoje fala-se bastante também na internet. Como é que você comenta sobre esses cenários, né, de resultado rápido, mas sem uma base tributária com base de conhecimento real que a Presto tem? Em relação a isso, você identifica muitas notícias na internet, né? As empresas olham muito, inclusive esse nome prerrogativa de lei, ele também se adequa a gente conhecido como equiparação hospitalar, né? Equiparação hospitalar, porque aí muitas clínicas acham que é necessário ter uma estrutura de hospital, ter leitos, mas não é necessário, né? Existe porque justamente o que é que precisa, né? Precisa ter a atividade que está lá colocada na lei, é preciso ter a parte assistencial de procedimentos, né? Então, às vezes você olha a notícia na internet, mas não consegue aplicar isso na sua empresa. Então, é importante você ter esse acompanhamento do especialista para você poder realmente ter a validação, né, se aquilo que está ali na sua empresa também se adequa ao seu negócio. Aquilo que está na internet lá como um benefício se aplica também ao seu negócio. Então, preciso ver isso com cuidado. Então, para falar para o gestor de clínicas médicas, qual o primeiro passo que ele precisa fazer nesse momento, que agora, depois que vê o nosso podcast, ele precisa fazer? Ele precisa realmente ter essa pessoa do lado, né? Então, a primeira necessidade é ter pessoas que, de fato, compreendam dessa área tributária, né? E que possam lhe ajudar dentro dos requisitos, identificar toda a parte de documentação legal, se ele já possui toda a documentação necessária, se ele já consegue fazer toda a parte operacional, né? E aí a gente já faz essa migração, né, para esse benefício, essa prerrogativa de lei. E já pode também identificar nesse momento se ele pode se aproveitar, né, desse mesmo benefício de forma retroativa, como a gente falou, né? Realmente trazendo esse recurso que foi pago a maior para ser um caixa, porque ele se reverte em caixa para poder compensar nos próximos pagamentos de tributos à frente, porque eles são compensados, né? Todo esse crédito que a gente busca, eles são compensados. Então, não se trata apenas de pagar imposto, né, Andresa? É uma tomada de decisão mais assertiva e também um crescimento mais inteligente para a empresa. Exatamente, Tiago. É uma decisão importante e impactante para a empresa, né? Então, é você olhar para a gestão financeira de sua clínica e identificar que um dos temas das partes dessa gestão como um todo, dos controles dos custos, é o imposto. E saber, né? Procurar buscar esses especialistas para identificar esse valor que está sendo pago a maior, né? Se de fato existem legislações, benefícios, prerrogativas de lei que façam com que o meu negócio tenha uma repercussão tributária mais vantajosa. E hoje, deixando um recado bem claro e objetivo para o gestor médico de clínicas, qual recado que você daria para ele agora? Então, eu acho que é importante o gestor olhar para os números do seu negócio, buscar profissionais que possam estar identificando
prerrogativas, identificando essa estrutura necessária e fazendo com que isso seja um benefício de fato para o seu negócio, né? Onde, a partir disso, sua empresa vai ter uma maior rentabilidade e você também vai poder fazer esses reinvestimentos no seu negócio. Então, como ele pode entrar em contato com a Prescio Contabilidade e Consultoria para poder ter essas dúvidas e seguir com um planejamento tributário mais seguro? Então, nós temos o Instagram, temos sites, né? Nós temos, ficamos presencialmente na Epitácio Pessoa, né? Atendemos todo o Brasil, né? Temos clientes de várias localidades, né? De forma, hoje em dia, os benefícios de toda uma parte online, a gente consegue atender todo esse público, né? Então, a Prestion, ela está sempre muito focada em gestão, né? Onde a gente identifica que a parte tributária, ela compõe todo esse contexto da gestão de uma empresa. E a gente se preocupa, né, de fato, em trazer maior lucratividade para a empresa, né? E sabendo que o tributo, ele é um grande peso na empresa, a gente precisa buscar soluções que tragam que tragam redução, que tragam um maior ganho para a empresa em relação à lucratividade, diminuindo os custos. E um deles é o tributo. Então, se existe benefício, é importante buscar, né? E a gente tem muito essa visão, né, de estar junto com o empresário, buscando essas soluções que tragam maior rentabilidade para o seu negócio. Tá. E, inclusive, Tiago, um fator muito importante é a gente identificar também, falar com as pessoas que lhe rodeiam nessa área tributária, né, os especialistas, os consultores, para identificar como é que vai ser esse novo cenário para frente, né, Tiago? Uma vez que a gente tem aí uma mudança legal muito importante e impactante para os negócios, que é a reforma tributária. Né? É um assunto que você não trouxe aí, mas dentro de uma prerrogativa de lei que a gente já sabe aqui, pelo que eu falei, que é um benefício fiscal, a reforma tributária, como é que ela vai impactar o negócio, né? A gente precisa, o empresário, ele precisa saber disso, identificar como se adequar, né, para essa reforma. Você pode fazer um spoiler de quais impactos podem ser inseridos numa gestão da empresa e principalmente nas clínicas médicas? Então, na verdade, a reforma ela é um podcast só, viu? Porque ela é de uma complexidade grande, mas de forma simples, prática, né? Para o gestor que está me ouvindo. Eu acho que é importante dizer que a reforma tributária, ela trata, né, de tributos da parte do consumo. Né? Esses prerrogativos de lei que a gente falou até agora, ela trata apenas de tributos sobre o lucro, né, que é o imposto de renda e a contribuição social, que elas vão ser reduzidas uma vez que se atenda às prerrogativas de lei. Já a reforma tributária, ela trata de outros tributos. Então, eu tendo esses dois, tratando esses dois benefícios, porque a reforma ela pode ser sim um benefício. Ela tem um regime diferenciado para a área da saúde e ela tem também uma metodologia que precisa ser trabalhada para que haja essa adequação e esse aproveitamento dentro do negócio. Então, é preciso ter um acompanhamento desde já, porque a aplicação inicia já em 2027. Né? Então, existe uma estrutura operacional que precisa ser organizada. Não pode deixar para ontem nem para amanhã, né? Então, a gente tem que correr hoje para se organizar e se planejar. Abre o olho, gestor, que a gente está com uma especialista informando e você tem que correr atrás para realizar esse planejamento. E o mais importante é fazer isso com segurança, estratégia e visão de longo prazo, né? Ou seja, nesse tema da reforma tributária,
é uma visão de médio prazo. Eu não digo nem de... Né, a gente está no meio do ano, praticamente. Nós temos ainda 6 meses para a coisa acontecer, mas o planejamento ele tem que ser feito agora. Né? Se eu creio, não sei se tem dentro do regime do Simples Nacional, por exemplo, se tiver alguma empresa nesse regime, ele precisa já definir em setembro qual vai ser sua opção em janeiro. Para você ter ideia. Então, se eu preciso decidir em setembro, eu tenho que ter um planejamento, uma análise antes para eu poder tomar essa decisão. Se eu vou continuar nesse regime do Simples, se eu vou sair do Simples, se eu vou ficar num regime misto, que pode ser, que é chamado regime de híbrido, ou seja, eu estou uma perna no Simples, outra perna fora, para essa parte da reforma. Então, tudo isso precisa ser visto. Se minha clínica se adequa aos requisitos dessa prerrogativa de lei, então eu preciso sim fazer uma migração, porque eu já vou ter o benefício da prerrogativa de lei, reduzindo os impostos sobre o lucro. E com a reforma tributária, eu vou ter os benefícios da reforma em relação à redução de alíquota e a parte de crédito sobre as minhas despesas. Então, são coisas que precisam ser analisadas no meu negócio. E aí você vai dando seus passos, reduzindo a sua carga tributária e fazendo o quê? Trazendo o quê? Maior lucratividade para o negócio. Vai aumentar sua margem, né? E vai deixar dinheiro no bolso do gestor, né? Da sua clínica para poder fazer investimentos, né? Curtir o que ele planejou desde o início, cumprir o planejamento inicial da clínica. Enfim, Andresa, muito interessante. O tema é impactante. Você, gestor, que só reclama porque paga imposto, mas não age, não corre atrás, não procura o especialista certo. Abre o olho. Vamos procurar as pessoas certas. A gente está com uma especialista aqui, Andresa, confirmando e informando e lhe ajudando para procurar os resultados mais assertivos para você crescer com inteligência e ter lucratividade no seu negócio. Porque não é só apenas pagar menos imposto, né? É trazer essa lucratividade, tomar decisões assertivas, né? A gente falou que tem uma decisão, né, para quem está no Simples, agora em setembro, né? Essa decisão de forma assertiva, ela é feita com planejamento. Então, é preciso olhar para esse planejamento para tomar essa decisão assertiva. Então, você, gestor, que gostou, compartilha esse podcast, manda para um amigo, para um companheiro, para um médico que está curioso, ou aquela pessoa que só reclama porque paga imposto a mais. Fala para ele que tem a prerrogativa de lei, fala para ele que tem um planejamento tributário, fala para ele que temos especialistas que são focados na redução do seu custo e aumentar sua margem. Compartilhe e distribua essa informação, ok? Porque você pode estar deixando dinheiro sem perceber, né? Então, é assim, aquela falta de atenção para a sua gestão, né? O dia a dia do profissional da saúde, ela é muito corrida, né? A gente sabe, mas é preciso olhar para essa gestão, é preciso buscar profissionais, né? A gente vê aí também casos de empresas que adotaram de forma errada esse benefício, sem o acompanhamento do especialista, e aí gerando um risco grande para o seu negócio. Então, não caia nessa, busque de fato especialistas. Nós da Preston estamos esperando, né, essa iniciativa desse empresário que realmente se preocupa com a gestão e que quer, sim, pagar um imposto adequado, mas não em forma excessiva, né? Até porque o seu negócio está sentindo falta desse recurso que está indo para fora, né? Para sendo pago a mais sem perceber, sem se utilizar dos benefícios. Importante dizer, né? Fique de olho, vamos agir e corra atrás. Não espere e nem sente no problema. Ok? Eu quero deixar um recado, né? Também aqui para todos os empresários que estão aqui, né? Nós somos uma equipe, né? O Tiago, inclusive, ele é sócio também, né? Engenheiro da Preston, engenheiro, mas que cuida da gestão interna e gestão dos nossos clientes também, né? Nós somos uma empresa de consultoria e contabilidade também que adotamos vários produtos, soluções na área da gestão, como, por exemplo, implantação da gestão no financeiro, né? Então, se sua clínica não tem
não tem o gestão financeira organizada, a gente também faz essa estrutura, implanta essa gestão financeira, treina equipes, ou também faz a parte do BPO, que é a terceirização, né, do financeiro. Então, somos uma equipe que busca a eficiência na gestão das empresas. E nós queremos aqui deixar esse recado, né, para que a gente também possa contribuir com a sua empresa nessa eficiência da gestão, trazendo uma maior lucratividade de forma segura, assertiva, né? E é isso, Tiago. Correto, Andresa. Nós possuímos um ecossistema de soluções que vai além da contabilidade. Então, para você que é gestor, que precisa de ajuda na sua gestão, temos várias soluções que vai encaixar direito na sua necessidade. E para finalizar, né, agradecer a presença, né, Andresa? Muito obrigado pela explicação, muito objetiva. E você que é gestor, abra o olho, corra atrás e agradecemos novamente a sua paciência e vamos trabalhar para não rasgar dinheiro. Vamos correr para aumentar nossa margem e ter mais lucro. Obrigado, tchau.